Olá, seja bem-vindo a mais um A Sós com Deus. Amém? Sou o pastor Raimundo aqui da Igreja Cristã Nova Vida em Parque Lafayette. Hoje eu quero compartilhar com você o texto de Romanos, capítulo 8, verso 29. Mas antes de nós lermos, deixa eu fazer um pedido a você. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite e inscreva-se lá naquele canal e nos dê uma força lá, amém? E divulgue aí para os seus contatos, seus amigos, para que nos ajude a alcançar mais e mais pessoas, amém? Então vejamos lá o nosso texto. Romanos capítulo 8, versículo 29, nós lemos assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, o projeto de Deus é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. É exatamente isso que Paulo está dizendo àquela igreja ali, aos crentes de Roma. Semelhantes a Cristo, aqueles a quem ele predestinou, não é o que diz o texto? Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Veja, precisamos ser semelhantes a Cristo, não na sua questão, não na sua imagem física, não, mas no seu caráter, nas suas características espirituais e também nas suas qualidades. Porque o fato dele ser o unigênito, ou seja, o único gerado Filho de Deus, implica que ele tem no seu DNA as características e atributos do Pai. Quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos da água e do Espírito, nós recebemos uma nova vida em Cristo. Então isso significa que a nossa velha natureza pecaminosa foi crucificada com Ele na cruz. E recebemos agora a vida de Cristo em nós. Por isso, a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Somos novas pessoas, mas ainda com alguns hábitos da velha criatura, dos hábitos antigos da vida. E é por isso que nós entramos no processo de quê? De santificação, de crescimento espiritual. E esse processo tem como objetivo nos levarmos a sermos semelhante ao nosso Senhor e Salvador. O padrão de Deus é bem elevado e ele espera que cada seguidor dele, cada seguidor de Cristo, seja semelhante a ele em seus procedimentos. E como é que isso acontece? Uma vida cheia do Espírito. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e vai pontuando aí várias qualidades que é do fruto do Espírito Santo. E contra essa coisa não há lei. Muito bem. Para sermos semelhantes a Cristo, precisamos primeiro amar como Cristo. Concorda comigo? Precisamos amar como Cristo. Mateus capítulo 9, verso 36 diz que ele, vendo Jesus, a multidão, compadeceu-se dela, porque estavam aflitos e exaustos. Então, Jesus tem o mesmo caráter amoroso do Pai. Quando ele viu as multidões, ele teve compaixão. Precisamos amar como Cristo. Segundo, precisamos ser obedientes. A Bíblia diz que ele obedeceu ao Pai. Ele obedeceu até a morte de cruz. Temos que ser obedientes a Cristo. Amém? Para ser semelhante a Cristo, temos que amar como Cristo, temos que obedecer como Cristo. Precisamos obedecer a Cristo de maneira radical. Temos que ser radicais. Terceiro, orar como Cristo. A Bíblia diz que ele se retirou. Lucas, lá no capítulo 6, verso 12, diz que certa vez Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Quando ele desce do monte, ele vai e separa os seus 12 discípulos. Perceba que ele não tinha os 12 já, havia multidões. Mas ele buscou na intimidade com o Pai aqueles que seriam os 12 que iriam seguir. E Deus lhe trouxe esses 12. E ele pôde escolher. Isso foi fruto de que? Resultado de uma vida de oração, de uma vida de intimidade com Deus. Ele estava no monte e buscando a Deus, numa vida de intimidade. E ele nos dá esse exemplo. Lucas registra isso, doutor Lucas.
registra isso, um médico e historiador. Então, não somente na madrugada, mas havia ocasiões em que ele ia orar. Então, nós vemos, uma vida cheia do Espírito é uma vida que vai amar como Cristo, obedecer como Cristo, orar como Cristo. Olha, Deus opera coletivamente, mas também opera individualmente. Eu me recordo de que quando, há 30 e poucos anos atrás, quando saíamos para um retiro de carnaval, principalmente nos retiros de carnaval, era muito interessante que nós chegávamos lá numa sexta, no sábado, quando nós chegávamos na sexta, no sábado, quando nós levantávamos pela manhã, nós tomávamos um café e nós nos retirávamos naquele ambiente com uma Bíblia, com um caderno, uma caneta, para nós fazermos o nosso a sós com Deus. Foi a partir daí que eu trouxe isso para a minha vida, a sós com Deus, esse devocional que eu já faço há algum tempo. A sós com Deus nasceu exatamente nesses momentos de retiro, de oração, que era um formidável. E aí todo mundo saía dali e nós íamos para o templo, ali nós íamos louvar a Deus, adorar o Senhor, bendizer o nome do Senhor, depois ouvir a sua palavra. Mas agora Deus estava agindo coletivamente, mas antes Deus já havia trabalhado com cada um individualmente. Perceba a necessidade de ter esse momento com Deus a sós. É importante. Você pode dizer, mas eu vou aos cultos domingo de manhã, domingo à noite, eu vou na escola bíblica, eu vou no estudo bíblico, eu faço o culto familiar, o culto doméstico, eu vou nas reuniões de oração, eu estudo no seminário. Tudo isso é bom e é válido, e é necessário que se faça isso. Mas você precisa ter o seu a sós com Deus. Há coisas que não dá para fazer em multidão, tem que ser no íntimo. Entra no teu quarto, tranca a porta e fala com o Pai. Intimidade com Deus. Por último, servir. Nada melhor e mais magnífico do que servir. Servir a Deus, servindo pessoas. Seja um servo. Jesus disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Que grande honra é servir, não é verdade? Olha, eu espero que essa reflexão dessa hora possa contribuir de alguma maneira com a tua vida espiritual, com o teu crescimento espiritual, possa te ajudar na tua trajetória e na tua caminhada e abençoar sua vida e você também ser uma fonte de vida para tantas outras pessoas. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Eu quero fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento, ó Deus, para que, pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus, tu derrame da tua graça sobre essa pessoa que nos assiste, nos acompanha. Agradeço de coração, porque um dia tu, ó Deus, entrou na sua vida. Eu te agradeço. Entrou na minha vida e entrou na vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até um próximo encontro, se Deus assim nos permitir, com mais um A Sós com Deus.